na verdade, Machadinho, é preciso se discutir a corrupção das prioridades. E Vossa Excelência tocou exatamente no cerne da questão, que é a questão do financiamento público. Financiamento público, a PEC 29, com esses dados que Vossa Excelência traz, já não vai resolver problema nenhum, porque há uma subversão nas prioridades. E mais ainda, a nível local, Machadinho, a falta de comando. Ainda hoje, por exemplo, nós temos uma bissecretária na gestão, nem resolve os problemas da educação, nem resolve os problemas da saúde. Como compatibilizar duas secretarias de alta complexidade, como a Secretaria de Educação, onde eu assisti aqui há pouco o vereador Guilherme Sampaio, comemorando o índice de desenvolvimento um pouquinho acima, mas o fosso existente entre a escola pública é enorme, e também só acontece na assistência médica também, pública e privada, há um fosso. A medicina hoje do pobre, Vossa Excelência sabe, e a medicina do rico, porque falta investimentos públicos, por falta também de comando. Machadinho, nós já vamos completar o 3º ano de mandato dessa casa, não apareceu em nenhum momento a esta casa, enquanto eu estou vereador, o presidente do Fundo Municipal de Saúde para prestar contas dos recursos da saúde pública do município de Fortaleza. É lamentar e parabenizo Vossa Excelência, que a culpa é nossa, de todo o Legislativo, não é a culpa da Comissão de Saúde. E bastaria, Machadinho, Vossa Excelência sabe, basta visitar uma unidade de saúde que as outras são iguais. Muito obrigado. Meu caro colega, eu agradeço a parte e queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência deve ter ouvido que no dia 21 de março de 2011, eu me dirigi com ofício à Secretaria Municipal de Saúde, pedindo ao Monte Alverne, doutor Monte Alverne, todas as despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, todos os recursos recebidos pelo Ministério da Saúde e todo o plano de aplicação do fundo, inclusive com os 41 programas existentes em Fortaleza. Entretanto, uma das coisas que nós temos que também avaliar é que houve alguns ganhos, ninguém pode deixar de falar. Eu não estou fazendo aqui nenhum sentido de colocar panos mornos ou de dizer que a prefeita ou que a secretária tem realizado realmente a contento. Mas hoje eu vi no jornal uma coisa interessante. Eu, em 1900 e alguns não tinham nem nascido ainda, em 1968, eu era residente de um hospital no Rio de Janeiro chamado Hospital Jesus. Tinha 120 leitos só voltados para poliomielite. Nós operávamos 40 casos de poliomielite por semana. Quando eu cheguei em 73 em Fortaleza, nós ainda operávamos uma média de 5 casos de poliomielite por semana. Hoje, eu vejo no jornal que conseguimos vacinar 99% das crianças para que não tenham poliomielite. Estamos agora no reforço, que já vai com 67%. A nota do jornal sai desse tamanho. Então, eu me lembro bem de um artigo ou de uma crônica feita pelo Dom Antônio de Almeida Lustosa, que dizia bem feito. Então, era aquela briga dele com a irmã, quando a irmã caía, ia dizer bem feito. Até que um dia a irmã caiu, teve um traumatismo crânioencefálico e morreu. Foi o maior problema da vida dele e aquela mágoa que ele levou a vida toda por ter dito ou ter feito aquilo. Ele mesmo se sentia. Tanto é que quando ele foi ordenado, ele pediu que não houvesse festa e que a missa dele, a primeira missa, fosse dirigida ao perdão à irmã. Que hoje todos nós sabemos que Dom Antônio de Almeida Lustosa é um santo. Então, há uma coisa que a gente está sempre achando, que o bem feito, o errado, é que deve ser realmente levado em consideração. Nós temos um PCCS dos médicos que nós não tínhamos. Não é o melhor, mas existiu, certo? Nós temos a mortalidade infantil, que passou de 40 por mil, passou para 11 por mil. Então, o que eu quero mostrar que, de uma maneira sistêmica, houve uma melhora. O que aconteceu de piora foi porque, na nossa Constituição cidadã, o direito do cidadão
Está lá escrito. Tá certo? Mas o dever do Estado não foi cumprido. O dever do Estado não está sendo cumprido. Então, o que é que acontece? Nós temos hoje, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E cadê o dever do Estado? Onde se encontra? Não existe o dever do Estado. E com isso, nós ficamos numa situação difícil. Porque na época que o atendimento era feito somente para as pessoas previdenciárias que trabalhavam, que pagavam o instituto, ele tinha um cartãozinho do instituto. Ele batia em cima da mesa do doutor e dizia: eu tenho instituto, está aqui meu cartão. Eu me lembro até uma história muito interessante de uma ambulância que saía do HGF com os pacientes, e essa ambulância nesse dia demorou porque tinha que esperar alguns pacientes para entrar dentro da ambulância. Aí um dos doentes disse para o motorista: você é meu empregado e está demorando muito, vamos embora. Aí ele tirou a carteira do trabalho e disse: eu não quero mais ser seu empregado não, debaixo da minha carteira. Então isso é que é a grande verdade da época. Então o que eu quero mostrar é que realmente naquela época você tinha uma condição de fazer uma medicina onde o paciente era atendido e era resolvido o problema. O acidente do trabalho era um paciente VIP, recebia remédio. Por quê? Porque ele não podia demorar muito para voltar ao trabalho. Hoje ninguém sabe nem quem é acidente de trabalho, não sabe nem onde é atendido. Hoje, o grande problema nosso é que nós não sabemos nem onde reclamar. Nós sabemos reclamar no Barra Pesada e nos outros programas policiais. Heron, meu amigo, com a palavra. Meu querido presidente, colega médico Machadinho, fui até abordado pelo jornalista Miguel do Diário do Nordeste, que dá cobertura nesta casa, sobre o andamento dos nossos trabalhos na Comissão de Saúde, e eu disse para ele que, infelizmente, estávamos parados porque Vossa Excelência tinha que submeter uma cirurgia e eu, como vice-presidente, não conseguia ter esse respaldo todo, uma vez que estou chegando nesta casa, para reunir os outros 6 membros. Coloquei isso aí, inclusive cobrei até a presença de outros colegas junto à comissão, mas quero enaltecer o seu trabalho, a sua preocupação. Eu espero que realmente a gente dê a nossa contribuição, porque não é desculpa dizer que não tem dinheiro. Eu entendo que Vossa Excelência está preocupado, mas nós temos que cumprir o nosso papel institucional de legislar e, acima de tudo, fiscalizar. Só para dizer, enquanto Vossa Excelência estava cumprindo os cuidados com a sua saúde, o vereador Heron Moreira esteve fiscalizando alguns postos de saúde, alguns aparatos por minha conta, certo? Então, inclusive, denunciei nesta tribuna problema no posto Luiz Costa, anexo do Enlurbe, que o pessoal estava com equipes de médicos do PSF em duplicidade. Coloquei isso aqui na casa, até cobrei do vereador Ronivaldo Maia, que é líder da prefeita, que ele checasse essa denúncia que partiu do Conselho Regional de Medicina. Eu também fui visitar o posto de saúde do Filgueiras Lima, na Expedicionários, e, pasme, Vossa Excelência, lá não tem sequer um bebedouro para os usuários. Fotografei e trouxe para esta casa. Eu também fui ao IPM visitar o doutor Mário Mamed, que nos tratou muito bem, sobre uma demanda dos usuários, que são os colegas que trabalham na prefeitura, de que o IPM não estava contemplando as pessoas que precisavam de atendimento médico. Diziam, dando conta de que às vezes você marcava uma consulta para um membro da família, com intervalo de pelo menos 6 meses, e inclusive alguns colegas médicos, que foi o motivo da fala do meu nobre colega Ciro Albuquerque, dando conta de algum descredenciamento. Ou seja, o vereador Heron Moreira aqui está, como Vossa Excelência, preocupado em dar sua contribuição, mas trouxe aqui temas que, inclusive, que nem a própria oposição trouxe. Minha preocupação, como falei, não foi só a crítica pela crítica, mas foi para contribuir com a gestão da prefeita Luiziane Lins, que muitas vezes, volto a dizer, ela se prejudica por algum problema de assessoria. Mas aqui queria fazer o contraponto com o vereador Ciro, dizer que a doutora Ana Maria Fontenelle, atual secretária de Saúde, vem fazendo um bom trabalho como secretária da Saúde. Ela recebeu o vereador Heron Moreira, eu estive lá preocupado com a demanda da oftalmologia, vereador Ciro, e realmente ela está preocupada. Quero até sugerir de Vossa Excelência como médico, que é uma pessoa lúcida, importante para dar sua contribuição, agenda uma visita com a doutora Ana Maria, leve algumas sugestões, ela está aberta para nós médicos, ela está querendo receber os médicos lá para dar nossa contribuição. Então, tenho certeza, vereador Ciro,
a exemplo do vereador Heron Moreira, a exemplo do vereador vereador Machadinho, que são médicos, certamente pode dar uma boa contribuição, independente de serem oposição ou situação. Muito obrigado, presidente. E eu acho que terça-feira nós vamos ter reunião, não vamos da comissão? Vamos ter reunião e Pronto. já vamos fazer visitas. E pedir a presença do nobre jornalista Miguel para dar cobertura, porque eu tenho certeza que é assim que se faz uma boa imprensa, cobrando da gente vereador. Muito obrigado. Olha, eu estive também... Conclui, vereador Machadinho. Estive também com a secretária Ana Fontinelli. Ela está interessada, ela está envolvida em resolver todos os problemas de saúde de Fortaleza. E eu fiquei feliz porque o melhor ministro de saúde que nós tivemos no Brasil não era médico, foi o Serra. Ninguém pode negar isso. E eu tenho certeza que Ana Maria poderá fazer o que o Serra fez em Fortaleza. E é isso que eu espero. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos melhorar na área de saúde e vamos continuar, talvez, não talvez, mas com toda certeza, na área da educação. E tem um fato para falar ao Ciro. Ciro, uma coisa interessante. A Organização Mundial de Saúde, ultimamente, demonstrou que 20% das verbas utilizadas em todo o mundo na saúde, essas verbas passavam pelos dedos das mãos, ou seja, ia para a área da corrupção. Então, se no mundo todo é desse jeito, vale no Brasil, né? Então, isso é que eu quero chegar, porque estava vendo aqui isso. E quero lembrar também que nós tivemos nas visitas dos postos 3 coisas que nós precisamos fazer. Falta de material de consumo, equipamentos, remédio e material de consultório. Nós vamos continuar perseguindo isso. E quero terminar com aqui a essência do meu presidente, para dizer uma coisa, porque é natural que as pessoas fiquem pensando, Machado está tão amargo hoje em relação à saúde, e eu prefiro até lembrar um adágio chinês, um brocarte chinês que diz que a água da chuva não é tão preto quanto aparenta as nuvens. Precisamos acreditar nisso. Muito obrigado. Mesa toma ciência, Pela ordem, senhor parabeniza presidente. vereador Machadinho.